Eu comprei aquela casa para meus pais descansarem. Juntei cada centavo durante 7 anos. Abri mão de viagens, de roupas novas, de festas, tudo para dar aos meus pais a velhice tranquila que eles mereciam. Mas quando cheguei sem avisar naquela tarde de sexta-feira, encontrei meu pai de 68 anos varrendo o quintal sob o sol do meio-dia, curvado, suando, ofegante. E minha cunhada estava sentada na varanda que eu paguei, tomando suco de laranja, rolando o celular com as unhas pintadas de vermelho. Talvez você me julgue pelo que eu fiz depois. Talvez você diga que eu fui cruel demais. Mas antes de me condenar, deixa eu te contar exatamente o que aquelas 2 mulheres fizeram com as pessoas que me deram a vida. Meu carro avançava devagar pela estrada de asfalto que cortava os campos verdes do interior de Minas. O ar do campo, que normalmente era fresco e acolhedor, naquele dia parecia pesado, opressivo, como se algo estivesse errado. Eu não sabia se era um pressentimento ruim ou apenas o cansaço depois de 5 horas de viagem desde São Paulo. Meu nome é Valentina. Tenho 32 anos. E há 2 anos eu tomei a decisão que mudaria para sempre a vida da minha família. Usei praticamente todas as minhas economias, R$250 mil, para comprar uma casa de campo com um terreno enorme no interior de Minas, perto da cidadezinha onde eu nasci. Não comprei só a casa. Comprei também 2 hectares de terra fértil nos fundos da propriedade. Terra boa para plantação. Terra que renderia dinheiro todo ano. Meu objetivo era simples. Queria que seu Ernesto e Dona Carmen, meus pais queridos, pudessem finalmente descansar. Passar o resto dos dias deles cuidando de uma hortinha, tomando café na varanda ao pôr do sol, sem se preocupar com conta de luz, com aluguel, com nada. Durante esses 2 anos, toda vez que eu ligava para eles, a resposta era sempre a mesma. Estamos bem, filha. A saúde tá boa. A comida tá farta. Eu acreditei. Acreditei em cada palavra, porque eu queria acreditar. Mas naquela sexta-feira, a saudade transbordou no meu peito. Decidi voltar sem avisar. Queria fazer uma surpresa. Levar os doces que eles gostavam. Abraçar aqueles corpos que eu não via há tanto tempo. Conforme meu carro se aproximava da casa, meu coração batia cada vez mais forte. Na minha cabeça, eu via o sorriso do meu pai, o abraço quentinho da minha mãe, o cheiro de café passado na hora. Mas quando as rodas do carro pararam na frente do portão, o sorriso no meu rosto foi morrendo aos poucos. A casa estava diferente. Não era porque a pintura estivesse descascando. Pelo contrário, a casa estava enfeitada demais, cheia de decorações cafonas que não combinavam nada com o gosto simples da minha mãe. Tinha vasos caros espalhados por todo lado, mas não eram as plantas medicinais que mamãe sempre cultivou com tanto carinho. Eram plantas de shopping, plantas de gente que quer aparecer. De dentro do carro, com os vidros escuros, desliguei o motor bem devagar. Não queria que ninguém percebesse que eu tinha chegado. Queria observar primeiro. E o que eu vi? O que eu vi me fez apertar o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Ali, no meio do quintal, debaixo do sol de rachar, estava a figura de um homem velho e magro, varrendo, varrendo sem parar. As costas curvadas, os movimentos lentos, visivelmente exausto. Era meu pai, que deveria estar sentado numa cadeira confortável tomando um chá gelado, estava trabalhando como se fosse o jardineiro da própria casa. Antes que eu conseguisse processar aquela cena, uma voz estridente cortou o ar. Vinha da varanda. Sentada numa cadeira de balanço, com um leque na mão e um pote de salgadinhos no colo, estava uma mulher de meia idade, corpo robusto, rosto pintado, ar de dona de tudo. Era a Dona Estela, a mãe da Mônica, a sogra do meu irmão Fernando, e ela estava gritando com o meu pai. Velho inútil, nem varrer direito você sabe, olha a poeira voando pra cá. Tá querendo me matar de alergia? Senti meu sangue ferver. Como assim? Como assim uma visita? Uma pessoa que deveria mostrar respeito ao dono da casa estava sentada como se fosse a patroa, enquanto o verdadeiro dono era tratado como empregado. Mas o pior ainda estava por vir. Pela porta lateral da casa saiu minha mãe. Dona Carmen carregava uma bacia enorme cheia de roupa molhada. O peso era tanto que ela mal conseguia andar. Seus passos eram vacilantes.
sua respiração ofegante. Eu sabia que minha mãe tinha problema crônico na coluna. Por quê? Em nome de Deus, ela estava carregando aquele peso. Eu tinha comprado uma máquina de lavar nova justamente para ela nunca mais precisar lavar roupa na mão. A resposta veio segundos depois. Mônica, minha cunhada, saiu da casa mexendo no celular. Apontou o dedo para o varal e ordenou: "Estende logo essa roupa, dona Carmen. Preciso dessas peças secas até de tarde porque tenho um almoço." Mônica não ajudou a carregar a bacia. Nem 1 centímetro. Na verdade, ela fez uma cara de nojo, como se a simples ideia de tocar em roupa molhada fosse degradante demais para ela. As lágrimas escorreram pelo meu rosto sem que eu conseguisse segurar. Aquela não era a velhice feliz que eu tinha prometido para os meus pais. Aquilo era escravidão. E durante todo esse tempo, eles tinham mentido para mim no telefone, escondido o sofrimento para eu não me preocupar, para eu poder trabalhar em paz na cidade. A culpa me atingiu como um soco no estômago. Me senti uma idiota por ter acreditado cegamente, por ter deixado de visitar com a desculpa de estar ocupada demais. Enquanto eu construía minha carreira, meus pais estavam sendo destruídos na casa que eu comprei para eles serem felizes. Deixa eu voltar um pouco no tempo para você entender o tamanho da minha dor. Eu cresci pobre, muito pobre. Meu pai trabalhava na roça dos outros desde os 8 anos de idade. Minha mãe lavava roupa para fora. Juntos, eles criaram eu e meu irmão Fernando com o pouco que tinham. Nunca tivemos luxo, mas nunca nos faltou amor. Lembro das mãos da minha mãe. Mãos macias que me acariciavam quando eu estava doente. Mãos que faziam carinho no meu cabelo até eu dormir. Mãos que costuravam minhas roupas rasgadas com tanto cuidado que ficavam melhores que novas. Lembro do meu pai chegando em casa depois de um dia inteiro no sol. Cansado, sujo de terra, mas sempre com um sorriso para mim. Sempre com uma história para contar. Sempre com um pedaço de rapadura escondido no bolso da camisa. Eles abriram mão de tudo para que eu e Fernando pudéssemos estudar. Eu fui a primeira da família a fazer faculdade. Me formei em administração numa universidade pública. Ralei muito. Estudava de dia, trabalhava de noite. Dormia 4 horas por noite durante anos. Mas consegui. Consegui um emprego bom em São Paulo. Fui crescendo na empresa. Virei gerente. Os anos passaram e eu juntei dinheiro. Muito dinheiro. E durante todo esse tempo, eu tinha um único sonho: dar para os meus pais a vida que eles mereciam. Quando encontrei aquela casa no interior de Minas, soube imediatamente que era perfeita. Casa grande, terreno enorme, terra fértil para plantar. Ficava a 2 horas da cidadezinha onde eu nasci. Não pensei 2 vezes. Usei R$250 mil das minhas economias. Era quase tudo que eu tinha. Mas não me importei. Sabe o que eu fiz? Coloquei a casa no meu nome. Não no nome do meu pai. Não no nome do Fernando. No meu nome. Na época, algumas pessoas acharam estranho. "Por que não colocar no nome dos seus pais?" me perguntaram. Eu respondia sempre a mesma coisa: por precaução. Algo dentro de mim dizia que era melhor assim. Talvez fosse intuição. Talvez fosse o instinto de proteção de uma filha que conhecia o mundo. O Fernando tinha casado há pouco tempo com a Mônica. Eu não conhecia bem a família dela, mas algo no olhar daquela mulher me incomodava. Um brilho de cobiça que eu não conseguia ignorar. Então registrei tudo no meu nome. A casa e os 2 hectares de terra. Meus pais se mudaram. Eu comprei móveis novos, cama ortopédica para a coluna deles, sofá confortável, televisão grande, máquina de lavar automática para a mamãe nunca mais precisar esfregar roupa. O plano era simples. Papai cuidaria de uma hortinha pequena, mais por hobby do que por necessidade. Mamãe cultivaria suas plantas medicinais e suas flores. À tarde, os 2 sentariam na varanda para ver o pôr do sol. À noite, assistiriam novela juntos. Eu mandaria dinheiro todo mês para os gastos. E a terra nos fundos da propriedade seria arrendada para um agricultor local. O dinheiro da colheita seria poupança para emergências. Era um plano perfeito, mas eu não contava com uma coisa. Eu não contava que o Fernando ia deixar a Mônica e a sogra se instalarem na casa dos meus pais como se fossem as donas. Eu não contava que meu irmão ia se transformar num fantoche nas mãos daquela mulher. E eu não contava que meus pais, por amor ao filho,
Iam aceitar calados todas as humilhações. Durante 2 anos, toda vez que eu ligava, eles fingiam que estava tudo bem. A casa está linda, filha. Fernando e Mônica estão morando aqui com a gente. É tão bom ter companhia. Dona Estela também veio passar uns dias. Ela é tão simpática. Mentiras. Tudo mentira. Mentiras contadas com amor. Mentiras para me proteger. Mentiras que me impediam de ver a verdade. Se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse visitado mais, se eu não tivesse acreditado tão cegamente. Mas não adianta ficar no si. O que importa é o que eu vi naquela sexta-feira. E o que eu vi me destruiu por dentro. Ali dentro do carro, assistindo àquela cena de horror, meu primeiro instinto foi sair correndo e arrancar os cabelos daquelas 2 mulheres. Queria derrubar o portão, queria gritar, queria fazer um escândalo. Mas a experiência que eu tinha adquirido em anos de trabalho me segurou. Se eu explodisse agora, sem preparação, o que ia acontecer? Elas iam negar tudo, iam distorcer os fatos, iam armar um drama na frente dos vizinhos. Iam me fazer parecer a filha ingrata que aparece do nada e desrespeita a família do irmão. Não, eu precisava de mais provas. Precisava ver até onde ia a podridão daquelas pessoas dentro da minha casa. Sequei as lágrimas com força. Arrumei meu lenço na cabeça. Respirei fundo várias vezes. Eu ia entrar ali, mas não como uma filha cega de raiva. Ia entrar como uma observadora astuta, gravando cada pecado delas, documentando cada crueldade, para depois cobrar a conta com juros. Liguei o carro de novo e entrei devagar no quintal. Buzinei uma vez. Todo mundo parou. Dona Estela e Mônica viraram com cara de surpresa. Papai e mamãe também olharam para mim. E o que eu vi nos olhos deles me partiu o coração ainda mais. Vi medo. Medo de que a minha chegada causasse mais problemas para eles. A presença da própria filha deixava meus pais ansiosos em vez de felizes. Desci do carro com o rosto completamente neutro, escondendo a tempestade de fúria que queimava dentro de mim. Meus passos eram firmes enquanto eu caminhava até a varanda. Dona Estela, que segundos antes estava com os braços cruzados gritando com meu pai, de repente mudou a expressão. Abriu um sorrisão amarelo e veio na minha direção. Valentina, querida, que surpresa! Por que não avisou que vinha? A gente teria preparado uma comidinha especial para você. O perfume forte dela me irritou as narinas. Um contraste brutal com o cheiro de suor do meu pai que o vento tinha trazido até mim. Desviei do abraço dela fingindo arrumar minha bolsa. Fui direto para o meu pai e minha mãe. Peguei a mão do papai, áspera, cheia de calos, a pele quente como se ele estivesse com febre. Peguei a mão da mamãe, úmida, enrugada, destruída de tanto tempo mergulhada em água com sabão. Papai, mamãe, Valentina chegou. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Os lábios dela tremiam querendo dizer alguma coisa, mas ela olhou com medo para onde estava a Dona Estela e engoliu as palavras. Graças a Deus você está bem, minha filha. Só isso. Nenhuma reclamação, nenhuma denúncia. Só gratidão por eu estar viva. A nobreza deles era uma faca cortando meu coração. Tentei fazer meus pais sentarem nas cadeiras da varanda, mas a Mônica interferiu na hora. Ai, Valentina, eles estão sujos do quintal. Vão sujar as cadeiras novas. Melhor eles se limparem primeiro lá atrás. Cadeiras novas. As cadeiras de madeira de lei que eu tinha comprado no ano anterior, especificamente para o meu pai poder sentar confortável nas tardes de calor. E agora meu pai estava proibido de sentar na própria cadeira. Engoli a raiva. Deixei meus pais irem para os fundos da casa e segui Dona Estela e Mônica para dentro da sala. O que eu vi ali dentro confirmou tudo o que eu temia. As fotos de família tinham sumido das paredes. No lugar delas, uma foto gigante do casamento da Mônica com o Fernando e uma foto de close da Dona Estela sorrindo como se fosse uma celebridade. A sala não parecia mais a casa dos meus pais. Parecia o palacinho da Dona Estela. Pedi licença para ir ao banheiro, mas na verdade eu queria investigar. Fui até o quarto principal, o quarto que deveria ser dos meus pais. O quarto com banheiro privativo e o colchão ortopédico que eu tinha comprado especialmente para cuidar da coluna deles. A porta estava entreaberta. Espiei.
O quarto estava cheio de coisas da Mônica e da Dona Estela. Roupa jogada para todo lado, frascos de cosmético caro cobrindo a penteadeira, sapatos de salto espalhados pelo chão. Tinham tomado o quarto dos meus pais. Então onde meus pais dormiam? Meus pés me levaram até os fundos da casa, perto da cozinha. Ali tinha um quartinho que era usado como despensa. A porta estava caindo aos pedaços. Só uma cortina velha e rasgada separava aquele cubículo do corredor. Afastei a cortina devagar. O que eu vi tirou meu ar. Não tinha cama. Só uma esteira fina estendida no chão de cimento frio. Os travesseiros estavam surrados. O cobertor era fino como papel. E ali, sentados no chão, estavam meu pai e minha mãe, massageando os pés um do outro. Papai fazia careta de dor por causa da coluna. Mamãe, com paciência infinita, passava uma pomada barata nas costas dele. Eles não tinham me visto. Escutei minha mãe sussurrar: "Aguenta mais um pouco, Ernesto. Quando o Fernando voltar do trabalho, a gente pede um dinheirinho para ele comprar seu remédio na farmácia." E meu pai respondeu: "Não, Carmen. Coitado do Fernando. Depois a mulher dele vai brigar com ele de novo. Eu aguento. Não se preocupa." Tapei a boca com força para os meus soluços não escaparem. Meu corpo inteiro tremia. Tinham expulsado meus pais do próprio quarto, na casa que eu comprei com suor e lágrimas. Tinham jogado eles num depósito como se fossem objetos descartados. A raiva dentro de mim se transformou em algo diferente. Uma determinação fria, ardente, implacável. Tirei o celular discretamente. Gravei o quartinho. Gravei meu pai gemendo de dor. Gravei a conversa em sussurros. Essa era a primeira prova. Prova irrefutável da crueldade que meus pais estavam sofrendo. Naquela noite, a farsa continuou na mesa de jantar. Dona Estela e Mônica serviram a comida na mesa principal. Frango frito, dourado, sopa de legumes com carne, frutas frescas. Fernando, meu irmão, tinha chegado do trabalho. Estava magro, abatido, o rosto apagado, triste. Quando me viu, pareceu nervioso. Me deu um abraço rápido, mas não conseguia olhar nos meus olhos. Sentamos para comer juntos. Mas cadê meu pai e minha mãe? Onde estão papai e mamãe? Perguntei com voz neutra. Mônica respondeu enquanto mastigava o frango. Ah, os velhos gostam de comer lá atrás, Valentina. Dizem que se sentem mais confortáveis sentados no chão. Na mesa, as pernas deles cansam. Mentira. Eu sabia que era mentira. Levantei com meu prato ainda vazio e fui até a cozinha dos fundos. Fernando tentou me parar. Mana, melhor comer aqui. Afastei a mão dele. Cheguei na cozinha e vi a cena que destruiu minha alma. Meu pai e minha mãe estavam comendo arroz branco frio com um caldo ralo e um pedaço de tofu queimado. Comiam com pressa porque estavam morrendo de fome depois de trabalhar o dia inteiro. Enquanto na sala da frente, a nora, a consuegra e até meu próprio irmão se empanturravam de comida boa. Voltei para a sala. Olhei fixamente para cada rosto naquela mesa. Dona Estela, a gananciosa. Mônica, a ardilosa. Fernando, o covarde. Todos eles comendo comida deliciosa sobre o sofrimento de quem os criou. "Por que você está olhando assim, Valentina?" perguntou Mônica com irritação. Dei um sorriso pequeno. Frio, calculado. Nada. Só estava pensando como é gostosa essa comida comprada com o suor dos outros. Aproveitem enquanto podem, porque nunca se sabe quando esse prazer vai acabar de repente. O clima na mesa ficou tenso. Dona Estela largou o talher com força. Fernando abaixou a cabeça ainda mais. Eu me sentei de novo, mas não para comer. Comecei a traçar um plano na minha cabeça. Naquela noite eu deixaria elas satisfeitas, mas amanhã eu começaria a cobrar cada dívida delas. Essa casa seria testemunha de como uma filha exige justiça pela honra dos seus pais. O sol da manhã seguinte mal tinha aparecido atrás das montanhas quando eu acordei. Na verdade, eu quase não dormi. Passei a noite inteira planejando, pensando, decidindo cada passo. Levantei antes do galo cantar. Mas ainda assim, cheguei atrasada para presenciar a rotina forçada que meus pais enfrentavam todo dia. Da janela da sala, escondida atrás da cortina, vi meu pai carregando uma enxada no ombro direito. Aquele ombro frágil. Aquele ombro que deveria estar descansando. Do lado dele, minha mãe carregava uma garrafa de água e uma marmita simples.
Os passos dos dois eram arrastados, sem entusiasmo, como prisioneiros sendo levados para trabalho forçado. A idade deles não era para isso. Eles deveriam estar passeando pelos campos para respirar ar fresco, talvez supervisionando de longe algum funcionário contratado. Depois voltando para casa para tomar um café quente. Não deveriam estar descendo para a lama fria, carregando os ossos velhos com trabalho braçal pesado. Esperei até eles sumirem na curva da estrada de terra. Então tomei banho rápido, vesti roupa confortável e saí em silêncio da casa. Dona Estela e Mônica ainda dormiam no quarto com ar condicionado. Deviam estar exaustas de tanto mandar nos outros. Segui as pegadas dos meus pais até os campos que ficavam logo atrás da propriedade. 2 hectares de terra dourada se estendiam bonitos na minha frente. Aquela era a terra que eu tinha comprado com meu bônus anual e anos de economia, especificamente para o meu pai ter uma atividade prazerosa, não uma tortura. Me escondi atrás de um galpão de armazenamento de fertilizante. Dali, eu conseguia ver toda a movimentação do lugar. Meus olhos ardiam de impotência quando eu vi meu pai começar a trabalhar na roça. Ele se agachava para colher junto com os trabalhadores contratados. A diferença é que os trabalhadores eram jovens e fortes. Meu pai parava toda hora, segurando as costas que provavelmente estavam rachando de dor. Minha mãe sentou na beira do campo, mas não para descansar. Ela estava separando os grãos que tinham caído. As mãos enrugadas se movendo sem parar debaixo do sol que já começava a esquentar forte. Não tinha sorriso no rosto deles, só suor e resignação. Por volta das 10 da manhã, um caminhão chegou para buscar a colheita. No mesmo momento, uma moto que eu reconheci como sendo do Fernando se aproximou em alta velocidade. Mas quem desceu não foi o Fernando, foi a Mônica. Minha cunhada chegou no campo com um ar de celebridade perdida no mato. Óculos de sol enormes, sombrinha de renda para proteger a pele do sol, máscara facial. Ela não olhou uma vez sequer para onde estavam meu pai e minha mãe, suando no meio da plantação. Foi direto para o comprador da colheita. Um homem gordo que carregava uma maleta de couro. Agucei meus ouvidos. Discretamente, ativei a gravação de voz no meu celular e me aproximei escondida atrás de uns arbustos. O que eu ouvi fez meu sangue ferver. O comprador entregou vários maços de dinheiro para a Mônica. Era o pagamento da colheita principal, uma quantia que devia passar de 15 mil reais. Mônica pegou o dinheiro com os olhos brilhando de cobiça, os dedos contando rápido as notas. Muito bom. Essa temporada rendeu bem. Lembra, hein? Não conta para os velhos quanto foi o total real. O homem só assentiu e foi embora assim que o negócio terminou. Quando a Mônica estava guardando o dinheiro na bolsa de grife, meu pai subiu do campo, ofegante, os pés cobertos de lama, o rosto molhado de suor. Ele se aproximou da Mônica com uma expressão suplicante que me partiu a alma. Mônica, minha filha, será que você podia me dar um pouquinho desse dinheiro? Só 100 reais. Meu remédio para dor nas juntas acabou. Ontem de noite eu não consegui dormir de tanta dor nas pernas. Parecia que estavam enfiando agulha. Mônica olhou para o meu pai com uma expressão de nojo, como se ele fosse um mendigo pedindo esmola, e não o legítimo dono da terra que tinha acabado de produzir aquele dinheiro. Ela bufou de desprezo e fechou a bolsa. Ai, seu Ernesto, o senhor reclama demais. Toda hora é remédio, toda hora é dor. Isso é porque o senhor não se mexe o suficiente, trabalha mais que os músculos param de doer. Esse dinheiro aqui já tem destino. Tenho que pagar meu carnê, comprar meu creme facial que acabou, comprar uma bolsa nova para o casamento de domingo. Imagina a vergonha se a nora do seu Ernesto aparecer vestida que nem mendiga. Aguenta a dor aí que passa sozinha. Aquela resposta foi tão cruel, dita com tanta naturalidade, sem o menor remorso. Meu pai só abaixou a cabeça, derrotado, sem coragem de protestar. Minha mãe, que ouviu tudo de longe, correu e segurou o braço do marido. Deixa, Ernesto, depois eu faço uma massagem com óleo de coco. Não pede nada para Mônica, coitada, ela tem muitos gastos. Aquelas palavras da minha mãe foram mais um tapa na minha alma. Como meus pais estavam tão acostumados a ceder. Como tinham sido doutrinados a acreditar que as necessidades de estilo de vida da nora eram mais importantes que a própria saúde deles. Mônica subiu na moto e foi embora em alta velocidade.
Deixou uma nuvem de poeira que voou direto no rosto do meu pai e da minha mãe. Fiquei paralisada atrás do meu escondite. As lágrimas de raiva escorriam sem parar pelo meu rosto. Minha mão direita apertava o tronco de uma árvore com tanta força que a casca estava soltando. Suficiente. Essa evidência era mais que suficiente para arrastar aquela mulher gananciosa para o inferno na terra. Esperei até meus pais voltarem para o trabalho. Então fui por outro caminho de volta para casa. Liguei para o meu advogado de confiança em São Paulo. Pedi para ele preparar imediatamente toda a documentação legal de recuperação de bens, sem deixar nenhuma brecha para elas escaparem depois. Quando cheguei na casa, vi a Mônica na sala. Sabe o que ela estava fazendo? Tirando foto dos maços de dinheiro para postar nas redes sociais. A legenda era de dar náusea. Graças a Deus, resultado do trabalho duro do meu marido e das orações de uma esposa dedicada. Colheita abençoada. Bênçãos para a esposa sortuda. Trabalho duro do marido. Fernando era funcionário temporário da prefeitura. Ganhava um salário mínimo e meio. Aquela roça era trabalhada pelos ossos frágeis do meu pai. Mentira em cima de mentira. Entrei no meu quarto e salvei todas as gravações no meu notebook. Fiz várias cópias de segurança. Eu precisava ser paciente mais um pouco. Amanhã seria o dia do verdadeiro acerto de contas. Eu deixaria elas voarem alto com a arrogância delas hoje, para quando eu derrubasse amanhã, a queda destruísse até o pó da soberba delas. O clima da casa na manhã seguinte mudou completamente. Ficou festivo, animado, mais agitado que festa de peão. Descobri que Dona Estela estava organizando uma grande reunião social, uma comemoração do sucesso da filha e do genro, segundo ela proclamava para todo mundo. Desde o amanhecer, um caminhão de buffet estava descarregando bandejas de comida elegante na frente da casa. O cheiro de carne assada e espetinho de frango se espalhava por todos os cantos, despertando o apetite de qualquer um que sentisse. O quintal da frente já estava decorado com tendas enfeitadas e cadeiras forradas com tecido de cetim brilhante. Dona Estela e Mônica andavam de um lado para o outro coordenando os decoradores. As duas estavam maquiadas desde cedo, como se fossem para um casamento de novela. Dona Estela usava um vestido de festa moderno, cheio de lantejoulas que brilhavam debaixo do sol. No pescoço, nas orelhas e nos pulsos, joias de ouro grossas e chamativas. Eu tinha 100% de certeza que aquele ouro tinha sido comprado com o dinheiro arrancado do suor do meu pai. Mônica vestia um vestido de seda elegante que devia custar uns R$3.000. O rosto dela estava coberto de maquiagem pesada que escondia a expressão naturalmente azeda. E os meus pais? Eu observava tudo em silêncio da janela do meu quarto. Meu coração se partia ainda mais ao ver seu Ernesto e Dona Carmen. Ninguém tinha arrumado eles. Ninguém tinha dado roupa bonita. Ninguém tinha convidado eles para sentar confortavelmente e receber os convidados. Pelo contrário, os dois estavam com as roupas de trabalho gastas e desbotadas. Dona Estela mandou meu pai carregar as caixas pesadas de refrigerante para o buffet. Papai, que ainda mancava por causa da dor nas pernas do trabalho no campo, andava cocheando enquanto segurava o gemido. Minha mãe recebeu ordem de limpar os pratos do buffet e arrumar os talheres na mesa. Exatamente como as tarefas de uma empregada de serviço de festa. Limpa bem, hein? Não pode ter nenhuma poeirinha. Imagina se meus convidados sentem nojo, gritou Dona Estela abanando o rosto, sem se importar que a velha que ela estava mandando era a legítima dona da casa que ela estava usando para se exibir. Por volta do meio-dia, os convidados começaram a chegar. Senhoras da sociedade da cidade, vizinhos, conhecidos de Dona Estela de outros lugares. Carros e motos lotavam o quintal. O som das risadas e das conversas fúteis começou a encher o ambiente. Dona Estela se plantou na porta principal, recebendo os convidados como se fosse a grande senhora dona do palácio. Entrem, entrem, senhoras, experimentem a comida. Esse buffet é o melhor da região. A Mônica que encomendou especialmente. Os convidados elogiavam o luxo da festa. Parabenizavam o sucesso da Mônica e do Fernando. Escutei uma das vizinhas perguntar: "E cadê o seu Ernesto e a Dona Carmen? Não vejo eles recebendo os convidados." A resposta de Dona Estela foi de uma cara de pau. Absurda. "Ah, a senhora sabe como é velho, né?
Eles não gostam quando tem muita gente, preferem ficar lá nos fundos limpando. Dizem que gostam de ter as mãos ocupadas. Eu até já falei que não precisava, mas a senhora sabe, gente do campo é teimosa. Essa resposta foi aceita com acenos compreensivos dos convidados que não sabiam a verdade. Meu sangue fervia ao ouvir aquela mentira. Gostam de ter as mãos ocupadas. Que ser humano nesse mundo gosta de ser empregado na própria casa durante a velhice? Olhei meu reflexo no espelho e me arrumei. Tinha vestido minha melhor roupa, conjunto elegante de blazer e calça social, combinando com um lenço simples mas sofisticado na cabeça, maquiagem leve mas firme. Hoje eu não ia aparecer como a filha humilde do interior. Ia aparecer como Valentina, a mulher profissional bem-sucedida, a única proprietária de todo o luxo que aquelas parasitas de fora estavam aproveitando. Respirei fundo várias vezes. Juntei toda a minha força e coragem. Era a hora do show começar. Abri a porta do meu quarto e saí para a sala lotada de gente. O som dos meus saltos batendo no piso de cerâmica ecoava firme e ritmado, cortando o barulho da festa. Minha aparição repentina, com uma aparência que contrastava totalmente com a dos meus pais, fez vários convidados virarem para olhar. Caminhei de cabeça erguida, queixo levantado, olhar penetrante varrendo a sala procurando por Dona Estela e Mônica. Num canto da sala, perto da mesa do buffet, vi uma cena que fez minha fúria explodir. Embora eu mantivesse um sorriso gelado, meu pai estava servindo refrigerante no copo de um dos convidados. As mãos dele tremiam tanto que um pouco derramou. O convidado fez cara de irritado. E Dona Estela imediatamente arrancou o copo das mãos do meu pai, repreendendo ele em voz baixa, mas claramente audível. Ai, se já está velho, não passa vergonha. Vai lá pro fundo lavar copo. Meu pai abaixou a cabeça, assustado. Esse foi o limite da minha paciência. Esperem. Minha voz saiu alta o suficiente para interromper o burburinho da sala. Na mesma hora, o ambiente ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim. Dona Estela e Mônica viraram com expressão de surpresa misturada com pânico. Fernando, que estava conversando com um amigo, ficou pálido ao me ver saindo do quarto. Caminhei devagar até a mesa do buffet. Parei exatamente ao lado do meu pai, que tremia de medo. Abracei os ombros dele com força, transmitindo fortaleza. Então, olhei direto nos olhos de Dona Estela. Por que meu pai tem que lavar copo na sua festa, Dona Estela? Minha voz era baixa, mas cortante como faca. O dono dessa casa não deveria estar sentado no lugar de honra, sendo respeitado? Por que, em vez disso, meu pai está sendo tratado como empregado sem salário? Dona Estela soltou uma risada forçada, tentando aliviar o clima que de repente tinha ficado sufocante. Gotas de suor frio começaram a aparecer nas têmporas dela, por baixo da maquiagem pesada. Ela deu um passo na minha direção e tentou abraçar meus ombros, como se fôssemos uma família muito unida e harmoniosa. Mas eu me afastei com firmeza. Deixei as mãos dela agarrarem o ar vazio. Minha rejeição aberta fez o sorriso falso dela tremer. Ela pigarreou alto e falou para todos os convidados ouvirem. Disse que eu era só uma filha cansada depois da longa viagem da cidade. Que minha mente estava confusa e minhas palavras eram incoerentes. Tentou convencer todo mundo de que questões de propriedade eram assuntos internos da família que não deviam ser aumentados. E ainda teve a cara de pau de dizer que seu Ernesto e Dona Carmen já estavam caducando. E frequentemente se diziam donos da casa, quando na verdade já tinham passado tudo para os filhos e nora. Aquela calúnia saiu tão suave da língua venenosa dela. Ela achava que ao taxar meus pais de senes, conseguiria escapar do julgamento social. Não deixei ela controlar a narrativa nem mais um segundo. Não respondi às palavras dela. Em vez disso, me virei para o meu pai e minha mãe. Na frente das dezenas de pares de olhos dos vizinhos que ainda estavam grudados nos assentos, eu fiz algo que deixou Dona Estela muda. Peguei a mão de Dona Carmen. Aquela mão que antes era macia, agora estava áspera, rachada, cheirando a detergente forte. Levantei essa mão bem alto, mostrei para todo mundo ver. Olhem essa mão. Minha voz tremia, segurando o choro. Essa mão me criou. Essa mão criou meu irmão.
Essa mão deveria estar segurando 1/3 e livros de oração na velhice. Mas olhem no que se transformou. A pele está descascando porque obrigam ela a lavar as roupas de festa da nora com as mãos todos os dias. Essa é a mão de uma rainha do lar, como disse Dona Estela. O gosto de limpar pode destruir as mãos de alguém até esse ponto? Os convidados começaram a cochichar entre si. As senhoras da primeira fila levaram as mãos à boca. Os olhos delas arregalaram ao ver as mãos destruídas da minha mãe. Antes que o choque passasse, me virei para o seu Ernesto. Levantei de leve a manga da camisa gasta do meu pai. E ali estavam, marcas roxas na parte de cima do braço dele. Hematomas com formato de dedos. Marcas de um aperto forte ou de pancada com alguma coisa. Papai tentou puxar o braço porque sentia vergonha, mas eu segurei com delicadeza. Perguntei na frente de todo mundo: "Quem fez isso, pai?" Papai ficou em silêncio. Os olhos dele olharam com medo para onde estava a Mônica. Esse olhar medroso de um pai para a própria nora já era a resposta mais honesta para todos os presentes. Não precisava de palavras. A linguagem corporal do meu pai já tinha contado milhares de sofrimentos que ele tinha passado. Mônica, se sentindo encurralada, começou a entrar em pânico. Gritou com voz estridente, me acusando de estar dramatizando a situação. Disse que o roxo era porque papai tinha caído sozinho no banheiro por descuido. Mônica tentou se aproximar para afastar meu pai de perto de mim, mas eu me coloquei na frente na mesma hora. Olhei para ela com um olhar que podia congelar lava ardente. Desde quando uma queda no banheiro deixa marca com formato de dedos humanos? Minha pergunta específica e afiada deixou a Mônica em silêncio. Ela recuou um passo. O rosto dela ficou branco. Então dirigi meu olhar para o Fernando. Meu irmão mais novo estava parado numa esquina da sala feito estátua sem vida desde o início. Chamei ele pelo nome, voz alta e firme. Fernando se assustou. Mandei ele vir para o centro da sala, ficar de frente para o pai e para a mãe. Fernando caminhou em dúvida, os passos pesados como se ele carregasse correntes de ferro. Quando chegou na minha frente, eu podia ver o medo nos olhos dele. Não era medo de mim, era medo da esposa. Perguntei para o Fernando onde estava a consciência dele como filho homem. Onde estava a promessa que ele tinha me feito quando eu paguei a faculdade dele. A promessa de que ele ia cuidar de papai e mamãe enquanto eu trabalhava na cidade. Fernando só abaixou a cabeça, sem coragem de responder. Apertei os ombros do Fernando. Obriguei ele a olhar para o rosto murcho do nosso pai, para o rosto cheio de rugas de cansaço da nossa mãe. Perguntei se ele tinha estado comendo carne gostosa enquanto o pai e a mãe dele comiam resto de arroz na cozinha dos fundos. Minha pergunta acertou o estômago dele. Fernando começou a chorar desesperado. Os ombros dele tremiam, mas ele continuava sem coragem de se defender. O choro dele era o choro de um covarde que sabe que fez errado, mas não tem a coragem de consertar. A situação na sala tinha virado de cabeça para baixo. Se no começo da festa os convidados olhavam para Dona Estela e Mônica com admiração e respeito, agora esses olhares tinham se transformado em expressões de nojo, desconfiança e indignação. Os murmúrios dos vizinhos ficavam cada vez mais altos. Alguém começou a comentar que com razão o seu Ernesto estava tão acabado ultimamente. Outro acrescentou que frequentemente ouvia gritos vindos dessa casa, mas não tinha tido coragem de se meter. Agora todos os véus de mentira tinham sido rasgados. Dona Estela, percebendo que a posição dela estava ameaçada, decidiu jogar a última carta. De repente se jogou no chão, fingindo desmaiar de um jeito bem dramático. Esperava que com isso a atenção do povo se desviasse e eu parasse de atacar ela. Mônica imediatamente gritou histérica: "Mamãe! Mamãe desmaiou! Valentina, olha o que você fez! Quer matar minha sogra?" Os gritos dela tentavam posicionar ela como vítima da cunhada cruel. Mas eu não me abalei. Conhecia perfeitamente aquela atuação barata. Falei com calma para um dos convidados que por acaso era enfermeiro da cidade. "Seu enfermeiro, por favor, examina ela. Se desmaiou de verdade, a gente chama a ambulância. Mas se está fingindo, eu tenho um balde com água do tanque de peixe aqui fora. Talvez um banho de água suja faça ela acordar." Ao ouvir minha ameaça sobre a água do tanque, as pálpebras de Dona Estela tremeram de leve. Claramente ela tinha ouvido minhas palavras.
Sorri com sarcasmo. A farsa dela não valia mais nada na minha frente. Dona Estela, percebendo que minha ameaça era séria, abriu os olhos devagar e fingiu recuperar a consciência com a respiração forçadamente ofegante. Foi ajudada a se sentar pela Mônica e imediatamente fez cara de vítima. Mônica, vendo que a mãe tinha fracassado em conseguir simpatia, assumiu o ataque. Levantou, enxugou as lágrimas de crocodilo, me olhou com ódio puro. Percebeu que a via da simpatia estava fechada. Então mudou para a via legal, ou pelo menos a lei segundo o entendimento raso e esperto dela. Com voz alta para todos os convidados ouvirem, Mônica gritou que eu podia falar o que quisesse, mas que a lei era a lei. Afirmou que o Fernando, como único filho homem, tinha direito total à herança dessa casa. E que o Fernando já tinha assinado um documento de doação passando a administração da casa e das terras para Mônica como esposa dele. Mônica correu para o quarto e voltou trazendo uma pasta de plástico. Com as mãos tremendo de emoção, tirou uma folha de papel amassada. Balançou esse papel na minha cara e na cara do representante da associação de moradores que, por acaso, estava presente na festa. Olhem isso, essa é a assinatura do Fernando num papel com reconhecimento de firma. O Fernando já me doou tudo há 1 mês. Então, legalmente, eu sou a dona dessa casa agora. Você, Valentina, é só uma visitante indesejada. Você não tem direito de expulsar a gente nem de mandar em nada. Mônica sorriu vitoriosa, convencida de que aquela folha com carimbo era a arma definitiva que ia me calar para sempre. Fernando, de pé do meu lado, abaixava a cabeça cada vez mais, reconhecendo em silêncio que realmente tinha sido obrigado a assinar aquele documento idiota sob ameaça de divórcio. Os convidados voltaram a ficar confusos. Eram leigos em assuntos jurídicos. As palavras documento com firma reconhecida soavam muito poderosas e válidas para os ouvidos deles. Os murmúrios de dúvida voltaram a surgir. Será que era verdade que a Valentina não tinha mais direitos? Será que era verdade que o Fernando é quem mandava? Ao ver a dúvida nos olhos dos vizinhos, eu só soltei uma risadinha. Uma risada seca, desdenhosa. Balancei a cabeça devagar, olhando para Mônica como se ela fosse uma criança pequena mostrando dinheiro de mentira. Mônica, Mônica, falei devagar, mas com gume. Você está tão obcecada em tomar os bens dos outros que esqueceu de aprender as leis básicas? Ou será que você simplesmente não conhece os fatos reais porque está ocupada demais fazendo compras? Abri minha maleta de couro elegante. De dentro, tirei uma pasta grossa com capa de couro. Abri devagar. Mostrei um documento oficial com o brasão da República, brilhando. Era a certidão original de propriedade da terra e da casa. Entreguei a certidão para o representante da associação de moradores para ele poder ler e verificar na frente de todo mundo. Senhor representante, por favor, leia em voz alta quem é o nome do proprietário que aparece nessa certidão original. É o nome do seu Ernesto? É o nome do Fernando? Ou é o nome de outra pessoa? Pedi com educação, mas com firmeza. O representante ajeitou os óculos. Apertou os olhos para ler a escritura do documento. O ambiente ficou em silêncio absoluto. Todo mundo prendia a respiração esperando a resposta. Titular do direito de propriedade, leu o representante com voz de autoridade. Em nome de Valentina. Sim, essa é a certidão original. E o nome claramente diz Valentina. Não é Ernesto, não é Fernando. Um burburinho de surpresa voltou a encher a sala. Olhei para Mônica, que agora estava de boca aberta, incrédula. O rosto dela, que antes estava vermelho de raiva, tinha ficado branco que nem cal. As pernas dela fraquejaram. Como assim? Ela gaguejou. O Fernando não tem nenhum direito de doar essa casa para você, Mônica. Interrompi rapidamente, porque essa casa, desde o começo, eu comprei diretamente no meu nome. Não no nome do papai, não no nome do Fernando, no meu nome. Eu fiz isso de propósito, para proteger meus pais de parasitas gananciosas que pudessem se aproveitar da inocência deles no futuro. E olha só, meu pressentimento estava certo. O documento de doação que você está exibindo é só lixo. O Fernando não pode dar o que não é dele. A assinatura dele num papel com firma reconhecida não vale nem 1 centavo perante a lei. Mônica cambaleou para trás, batendo na mesa do buffet.
Várias colheres caíram com um barulho estridente. O mundo dela desmoronou num instante. A reivindicação de propriedade dela tinha virado pó. Mas eu ainda não tinha terminado. Ainda falta o último prego no caixão, para provar que vocês não são só golpistas, vocês também são seres humanos sem coração. Tirei meu celular e conectei na caixa de som Bluetooth que estava sendo usada para a música da festa. Escutem isso, queridos vizinhos. Esse é o verdadeiro rosto dessa família exemplar quando não tem convidado presente. Apertei o play. A gravação que eu tinha feito no campo e na varanda da casa ecoou pela sala inteira. A voz estridente de Dona Estela xingando meu pai soou claramente. Velho inútil que não serve para nada. Nem varrer sabe fazer direito. Não come se trabalha tão devagar. Depois veio a voz da Mônica cheia de desprezo. Sempre com esse negócio de remédio, só gasta dinheiro. Melhor morrer logo para parar de dar trabalho. E o gemido do meu pai implorando pelo remédio dele. Essa gravação foi como uma bomba explodindo no meio da multidão. Não tinha mais dúvida, não tinha mais simpatia. Os rostos dos vizinhos agora estavam cheios de raiva genuína. Alguns homens fecharam os punhos. As mulheres olhavam com nojo para Dona Estela e Mônica. Dona Estela tampou os ouvidos gritando: "Desliga isso! É mentira! Foi editado!" Mas ninguém acreditou. A voz era autêntica demais, cruel demais para ser fabricada. A imagem de sogra bondosa e nora bem-sucedida que elas tinham construído todo esse tempo despedaçou em questão de segundos. Agora estavam completamente nuas diante da condenação social. "Ouviram isso?" perguntei. Minha voz tremia, segurando a raiva misturada com dor. Esse é o pão de cada dia dos meus pais. Xingamentos, humilhações, fome, na casa que eu comprei para a felicidade deles. Ainda tem alguém aqui que defende essas duas? Ninguém respondeu. Só os olhares condenatórios de todos os cantos da sala se fixavam nas duas mulheres gananciosas. Essa festa tinha se transformado num tribunal popular, e o veredicto de culpa já tinha sido dado antes do martelo cair. O eco da gravação foi sumindo devagar, mas o impacto continuava pesado no ar, como uma fumaça grossa que apertava o peito de qualquer um que tivesse ouvido. A sala, que antes era luxuosa, agora parecia uma sala de tribunal sem juiz, onde o veredicto de culpa já tinha sido dado pelos olhares das dezenas de vizinhos presentes. Dona Estela estava sentada no chão, desmoronada, respiração ofegante, o rosto pálido como se o sangue tivesse parado de circular no corpo dela. Mônica permanecia de pé, paralisada, boca entreaberta, os olhos se movendo feito louca procurando uma saída para fugir ou se defender. Mas não tinha nenhum canto naquela sala que oferecesse proteção. Fernando continuava de cabeça baixa perto da mesa do buffet, os ombros caídos carregando o peso de uma vergonha imensa. Eu me mantinha firme no centro da sala, ainda segurando o celular que tinha se tornado a arma de destruição das mentiras delas. Mas eu ainda não tinha terminado. Expulsar elas assim, sem mais nem menos, me parecia fácil demais. Botar elas para fora só transferiria as parasitas para outro lugar sem dar uma lição que deixasse marca. Eu queria arrancar a raiz da arrogância delas até a última fibra. E a melhor maneira de ferir gente gananciosa é atacando os bens que elas mais adoram. Caminhei devagar até uma mesinha no canto onde estava minha maleta de trabalho. O silêncio tenso acompanhava cada passo meu. Nenhum convidado se atrevia a fazer barulho. Nem o tilintado dos talheres se ouvia. Abri a maleta e tirei um caderno grosso de anotações preto, uma calculadora grande e uma caneta. Voltei para o centro da sala. Peguei uma cadeira vazia e sentei com calma, exatamente de frente para Dona Estela e Mônica. Coloquei a calculadora no meu joelho e olhei fixamente para elas com um olhar gelado que penetrava. Acham que depois de toda essa crueldade vir à tona, eu simplesmente vou pedir para vocês irem embora? Falei com voz neutra. Não é tão fácil assim. No mundo dos negócios, e vocês sabem que eu sou mulher de negócios, não existe almoço grátis. Tudo tem seu preço. E hoje eu vou cobrar o preço que vocês têm que pagar por cada grão de arroz que vocês comeram, por cada centavo que vocês roubaram e por cada lágrima dos meus pais que caiu por culpa de vocês. Mônica bufou, tentando juntar o resto de coragem que já estava destruído.
O quê? Vai pedir dinheiro? Que cunhada interesseira. Dizem que é rica e fica fazendo conta com a família. Ela retrucou com voz trêmula, tentando virar o jogo para me fazer parecer a mesquinha. Eu ri brevemente. Uma risada seca, sem emoção. Família? Desde quando você me considera família? Quando você xingava meu pai? Ou quando você transformou minha mãe em empregada? Não faz piadinha nessa situação crítica, Mônica. Já acabou a graça para você. Comecei a abrir meu caderno de anotações. As páginas estavam cheias de números que eu tinha organizado meticulosamente na noite anterior. Baseada no relatório financeiro que eu compilei a partir de evidências de transações suspeitas e estimativas de perda de bens, vamos fazer as contas. O som dos botões da calculadora ecoava na sala silenciosa como o tic-tac de uma bomba-relógio. Primeiro, aluguel da casa. Vocês ocuparam o quarto principal, que tem instalações equivalentes a hotel 4 estrelas, durante 2 anos inteiros. Também usaram todas as instalações dessa casa, luz, água, internet, sem pagar um centavo, enquanto os verdadeiros donos foram expulsos para o depósito. Se calcularmos o preço do aluguel de uma casa de luxo nessa região, vamos dizer R$ 1.500 por mês. 2 anos são 24 meses. 1.500 vezes 24. O total é R$ 36 mil. O rosto de Dona Estela se contraiu. Os olhos dela quase saltaram das órbitas. 36 mil reais? Você é louca? Essa é a casa do meu genro. Por que a gente tem que pagar aluguel? Gritou histérica. Eu ignorei o grito e continuei apertando os botões da calculadora. Segundo, lucro da colheita. Os 2 hectares de terra atrás da casa sempre produzem uma colheita boa 3 vezes por ano. O lucro líquido de cada colheita é, em média, R$ 10 mil. Esse é o número mínimo. Durante 2 anos foram 6 colheitas. 10 mil vezes 6. O total é R$ 60 mil. Esse dinheiro deveria ter entrado na conta do papai como poupança para a velhice dele. Mas, em vez disso, acabou em bolsas de marca e joias penduradas no seu pescoço, Dona Estela. Mônica começou a tremer violentamente. O suor frio escorria, arruinando a maquiagem dela. Os números que eu mencionava eram tão grandes e tão reais. Os vizinhos que ouviam murmuravam espantados e furiosos ao mesmo tempo. Não imaginavam que a quantia desviada pela nora e consuegra ingratas chegava a dezenas de milhares de reais. Terceiro, compensação por danos físicos e mentais. Vocês trataram meus pais como empregados sem salário. Se o salário de uma empregada doméstica é R$ 1.500 por mês, multiplicado por 2 pessoas, multiplicado por 24 meses, são R$ 72 mil. Isso sem contar os gastos médicos com a dor nas costas do papai, que piorou porque obrigaram ele a trabalhar na roça, e sem contar o custo do trauma psicológico da mamãe. Vamos arredondar para baixo. Digamos R$ 70 mil. Apertei o botão de igual na calculadora com força. Então, o total da dívida de vocês comigo e com meus pais é de R$ 166 mil. Levantei a calculadora mostrando a fileira longa de números para elas e para os convidados. R$ 166 mil. Esse é o preço que vocês têm que pagar agora, Dona Estela gritou. Dessa vez era um grito de medo puro e genuíno. De onde a gente vai tirar tanto dinheiro? Quer nos matar? A gente não tem dinheiro. Ela se arrastou até o Fernando puxando a calça do genro. Fernando, faz alguma coisa. Sua irmã ficou louca. Ela quer nos extorquir. Fechei meu caderno com um golpe seco e forte. Extorquir? Eu só estou recuperando o que é meu. Dizem que não tem dinheiro? Não mintam. Olha o bracelete de ouro no seu braço, Dona Estela. Olha o colar apertando seu pescoço. Olha o relógio da Mônica. Olha a moto nova lá fora. Olha as bolsas de marca naquele quarto. Tudo isso foi comprado com dinheiro da colheita do papai, não foi? Isso não é de vocês. São bens roubados. Levantei e caminhei em direção a Mônica, que recuava apavorada até as costas baterem na parede. Dou 2 opções para vocês. Primeira opção: paguem os R$ 166 mil completos agora mesmo, neste instante. Se não tiverem dinheiro vivo, entreguem todos os bens que compraram com dinheiro do papai e o resto paguem parcelado com um acordo em cartório na frente de um advogado. Segunda opção:
Fiz uma pausa dramática, deixando o medo rastejar pela espinha delas. Eu já tenho um dossiê de denúncia pronto para levar na delegacia. As acusações são múltiplas: fraude, desvio de bens, falsificação de documento de herança e violência doméstica contra idosos. Com a evidência das gravações e a quantidade de testemunhas oculares aqui presentes, eu garanto que vocês vão apodrecer na cadeia por no mínimo 5 anos. A cadeia feminina não é agradável, Mônica. Não tem creme para pele, não tem colchão macio. E você vai ter que lavar sua própria roupa lá. Mônica começou a chorar desesperada. As pernas dela cederam até ela deslizar sentada no chão. A imagem da cadeia destruiu a mente dela instantaneamente. Olhou para o Fernando com olhos suplicantes. Fernando, me ajuda. Não quero ir para a cadeia. Paga a dívida, Fernando. Pede empréstimo no banco. Hipoteca seu cargo. Faz qualquer coisa. Fernando olhava para a esposa com o olhar vazio. Pedir empréstimo no banco. Hipotecar o cargo. O salário dele como funcionário temporário nem dava para o mês porque a Mônica tomava tudo para o estilo de vida dela. Como ele ia pagar R$166 mil? Fernando sabia que não tinha poder nenhum. Não sobrou muito tempo. Eu disse enquanto olhava meu relógio de pulso elegante. Dou 1 hora. Discutam entre vocês. Se em 1 hora não tiver decisão, ou se tentarem fugir, a polícia que eu já contatei vai vir buscar vocês. E acreditem, o delegado não vai ser tão paciente quanto eu. O clima daquela festa tinha se transformado num inferno para elas. Os convidados começaram a ir embora um por um. Não porque estavam sendo expulsos, mas porque se sentiam enojados e não queriam ficar perto daquela família de golpistas. Mas antes de ir, vários vizinhos vieram cumprimentar papai e mamãe, pedindo desculpas por não terem percebido, por terem deixado aquela opressão acontecer por tanto tempo. Tenha paciência, seu Ernesto, dona Carmen. A gente apoia a Valentina. Gente ruim tem que aprender a lição, disse um dos vizinhos com sinceridade. Esse apoio moral fez papai e mamãe chorarem de emoção. Sentiam que a dignidade deles aos poucos estava sendo devolvida. Enquanto isso, num canto da sala, Dona Estela e Mônica estavam numa discussão feroz em sussurros, se culpando mutuamente. Tudo isso é sua culpa, Mônica. Você é a gastadeira. Você que mandou a mamãe comprar tanto ouro para parecer rica, sussurrou Dona Estela. Como assim, minha culpa? A mamãe também ficava pedindo isso e aquilo. A mamãe que mandou eu tomar conta da casa, retrucou Mônica sem querer ceder. O espetáculo de mãe e filha se mordendo quando estavam encurraladas era verdadeiramente patético e, ao mesmo tempo, satisfatório. No meio do caos mental daquelas duas mulheres, tinha uma figura que estava passando pela luta interna mais intensa: Fernando. Meu irmão mais novo estava de pé, rígido no meio da sala. O olhar perdido dele alternava entre olhar para mim, para o papai, para a mamãe e para a esposa. Durante anos, eu sabia que o Fernando era um homem fraco. Era o tipo de homem que evitava conflito, que preferia ceder a discutir, que entregava o volante para quem gritasse mais alto. E durante todo esse tempo, a Mônica era quem gritava mais alto na vida dele. Mônica controlava o salário dele. Mônica decidia que roupa ele usava. Mônica proibia ele de visitar os pais. Fernando tinha se transformado num fantoche sem alma nas mãos da esposa. Mas hoje, ao ver o pai acabado, a mãe com as mãos destruídas e a irmã mais velha trazendo uma tempestade de justiça, alguma coisa dentro do Fernando começou a rachar. A casca da covardia dele estava começando a quebrar. Fernando, não fica aí parado! O grito da Mônica quebrou o transe do Fernando. Mônica se levantou e sacudiu o corpo do marido com força. Você é homem? Você é o chefe da família? Enfrenta sua irmã, fala que essa dívida não é válida, fala que a gente não vai pagar. Protege sua esposa, Fernando. Quer ver sua esposa na cadeia? Fernando não respondeu. O corpo dele se sacudia, seguindo o movimento das mãos da Mônica, mas os olhos continuavam vazios, olhando para o chão. Fernando, me responde! Mônica estava cada vez mais histérica. Começou a socar o peito do Fernando com os punhos fechados. Ficou mudo? Para que serve como marido se não consegue defender a mulher? Você é um homem inútil, covarde, fracassado. Não é à toa que seu salário é tão baixo. Seu valor também é baixo. Esses insultos continuavam saindo da boca da Mônica.
As mesmas palavras que provavelmente ela já tinha jogado na cara do Fernando milhares de vezes, toda vez que ele cometia o menor erro. Normalmente, o Fernando pediria desculpas e se prostraria. Mas dessa vez foi diferente. Quando a Mônica falou a palavra fracassado, o Fernando levantou o rosto devagar. Olhou para Mônica. Aquele olhar não era o olhar de medo de sempre. Era um olhar de cansaço. Um cansaço que tinha se acumulado durante anos. Cansaço de sempre ser considerado o culpado. Cansaço de sempre ser cobrado. E o pior de tudo, cansaço de se sentir culpado diante dos próprios pais. De repente, Fernando agarrou os 2 pulsos da Mônica que estavam batendo nele. O aperto foi firme, fazendo a Mônica se assustar e parar de gritar. "Chega!" disse Fernando em voz baixa. A voz dele estava rouca, mas se ouviu claramente na sala silenciosa. "O quê?" Mônica arregalou os olhos, sem acreditar que o Fernando tinha se atrevido a tocar nela com força. "Me solta! Está me machucando!" "Eu disse que chega!" gritou Fernando. A voz dele ecoou, fazendo Dona Estela se assustar no sofá e papai e mamãe se estremecerem. Era a primeira vez na vida que eu ouvia o Fernando gritar tão alto. A respiração do Fernando estava ofegante. O peito dele subia e descia, contendo as emoções que finalmente explodiam como um vulcão. Soltou as mãos da Mônica, fazendo a esposa cambalear para trás. "Você diz que eu sou um homem inútil. Você diz que eu sou covarde." Você tem razão, Mônica. De fato, eu sou covarde. Mas não é porque meu salário é baixo. Eu sou covarde porque deixei uma mulher diabólica como você pisar no paraíso que está debaixo dos pés da minha mãe. Fernando apontou o dedo indicador para o rosto da Mônica. O dedo tremia de fúria. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do meu irmão. Durante 5 anos de casamento, eu fiquei calado. Você pedia todo o meu salário. Eu dava. Você mandava eu não mandar dinheiro para o papai e para a mamãe. Eu obedecia. Você me humilhava. Eu aceitava. Eu achava que esse era o jeito de ser um bom marido. Ceder pela esposa. Mas acontece que eu estava errado. Meu silêncio só transformou você num monstro. Meu silêncio fez meus pais sofrerem. Olha as mãos da mamãe. Fernando se virou apontando para Dona Carmen. Olha as mãos da mulher que me deu a vida. Destruídas de lavar sua roupa de festa. Cadê seu coração, Mônica? Cadê? Mônica estava de boca aberta. Nunca tinha visto esse lado do Fernando. Fernando, você se atreve a gritar comigo por causa desses velhos fedidos? Cuida dessa boca! Cortou Fernando na hora. Esses velhos fedidos são quem me criou até eu conseguir ficar de pé aqui. E você e sua mãe são só parasitas que sugaram nosso sangue. Fernando se virou para mim. Me olhou com os olhos molhados. Mana Valentina, me perdoa, disse com voz apagada. Depois, se ajoelhou na frente de papai e mamãe. Abraçou os pés do papai chorando desesperado, como uma criança pequena. Papai, mamãe, perdoa o Fernando. O Fernando é um filho ingrato. O Fernando tinha tanto medo da esposa que esqueceu do pai e da mãe. O Fernando cometeu um pecado muito grande. Papai, seu Ernesto, que tinha o coração mole, imediatamente se abaixou e abraçou a cabeça do filho, chorando também. Tá bom, filho, papai já te perdoou. Levanta, filho, você continua sendo filho do seu pai. Esse momento foi tão dilacerante. Tive que olhar para cima, segurando as lágrimas para não deixar escorrer. Isso era o que eu estava esperando. Não o dinheiro. Não a cadeia, mas a volta do meu irmão para o abraço da família. Fernando então se levantou devagar. Enxugou as lágrimas com a manga da camisa. O rosto dele agora parecia diferente. Tinha uma firmeza nova. Virou-se para Mônica e Dona Estela, que ainda estavam em choque. Mônica, chamou Fernando com voz neutra. A partir de hoje, deste instante, eu não quero mais ser seu marido. Eu, Fernando, te repudio. Está acabado. Divorciados. Essas 2 últimas palavras explodiram mais devastadoramente que uma bomba. Divorciados. Mônica gritou histérica, como se estivessem arrancando a pele dela viva. Não! O Fernando ficou louco! Você não pode se divorciar de mim. Quem vai cuidar de você? Quem vai fazer sua comida? Você não consegue viver sem mim. Eu sei cozinhar, Mônica. Ou posso comer comida comprada. Isso é muito melhor do que amargar a vida todo dia com você.
respondeu Fernando friamente. E você, dona Estela? Por favor, saia da casa da minha irmã. Leve sua filha. Eu não tenho mais nada a ver com vocês. Dona Estela, ao perceber que sua fonte de dinheiro, o Fernando, tinha lavado as mãos, entrou em pânico total. Fernando, não faz isso, filho. A gente pode conversar com calma. A Mônica só estava alterada. Eu comprei aquela casa para meus pais descansarem. Juntei cada centavo durante 7 anos. Abri mão de viagens, de roupas novas, de festas, tudo para dar aos meus pais a velhice tranquila que eles mereciam. Mas quando cheguei sem avisar naquela tarde de sexta-feira, encontrei meu pai de 68 anos varrendo o quintal sob o sol do meio-dia, curvado, suando, ofegante. E minha cunhada estava sentada na varanda que eu paguei, tomando suco de laranja, rolando o celular com as unhas pintadas de vermelho. Talvez você me julgue pelo que eu fiz depois. Talvez você diga que eu fui cruel demais. Mas antes de me condenar, deixa eu te contar exatamente o que aquelas 2 mulheres fizeram com as pessoas que me deram a vida. Meu carro avançava devagar pela estrada de asfalto que cortava os campos verdes do interior de Minas. O ar do campo, que normalmente era fresco e acolhedor, naquele dia parecia pesado, opressivo, como se algo estivesse errado. Eu não sabia se era um pressentimento ruim ou apenas o cansaço depois de 5 horas de viagem desde São Paulo. Meu nome é Valentina. Tenho 32 anos. E há 2 anos eu tomei a decisão que mudaria para sempre a vida da minha família. Usei praticamente todas as minhas economias. R$250 mil. Para comprar uma casa de campo com um terreno enorme no interior de Minas, perto da cidadezinha onde eu nasci. Não comprei só a casa. Comprei também 2 hectares de terra fértil nos fundos da propriedade. Terra boa para plantação. Terra que renderia dinheiro todo ano. Meu objetivo era simples. Queria que seu Ernesto e dona Carmen, meus pais queridos, pudessem finalmente descansar. Passar o resto dos dias deles cuidando de uma hortinha, tomando café na varanda ao pôr do sol, sem se preocupar com conta de luz, com aluguel, com nada. Durante esses 2 anos, toda vez que eu ligava para eles, a resposta era sempre a mesma. Estamos bem, filha. A saúde tá boa. A comida tá farta. Eu acreditei. Acreditei em cada palavra, porque eu queria acreditar. Mas naquela sexta-feira, a saudade transbordou no meu peito. Decidi voltar sem avisar. Queria fazer uma surpresa. Levar os doces que eles gostavam. Abraçar aqueles corpos que eu não via há tanto tempo. Conforme meu carro se aproximava da casa, meu coração batia cada vez mais forte. Na minha cabeça, eu via o sorriso do meu pai, o abraço quentinho da minha mãe, o cheiro de café passado na hora. Mas quando as rodas do carro pararam na frente do portão, o sorriso no meu rosto foi morrendo aos poucos. A casa estava diferente. Não era porque a pintura estivesse descascando. Pelo contrário, a casa estava enfeitada demais, cheia de decorações cafonas que não combinavam nada com o gosto simples da minha mãe. Tinha vasos caros espalhados por todo lado, mas não eram as plantas medicinais que mamãe sempre cultivou com tanto carinho. Eram plantas de shopping, plantas de gente que quer aparecer. De dentro do carro, com os vidros escuros, desliguei o motor bem devagar. Não queria que ninguém percebesse que eu tinha chegado. Queria observar primeiro. E o que eu vi? O que eu vi me fez apertar o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Ali, no meio do quintal, debaixo do sol de rachar, estava a figura de um homem velho e magro, varrendo sem parar. As costas curvadas, os movimentos lentos, visivelmente exausto. Era meu pai, que deveria estar sentado numa cadeira confortável tomando um chá gelado, estava trabalhando como se fosse o jardineiro da própria casa. Antes que eu conseguisse processar aquela cena, uma voz estridente cortou o ar. Vinha da varanda. Sentada numa cadeira de balanço, com um leque na mão e um pote de salgadinhos no colo, estava uma mulher de meia idade, corpo robusto, rosto pintado, ar de dona de tudo. Era a dona Estela, a mãe da Mônica, a sogra do meu irmão Fernando, e ela estava gritando com o meu pai. Velho inútil, nem varrer direito você sabe, olha a poeira voando pra cá. Tá querendo me matar de alergia? Senti meu sangue ferver. Como assim?
Como assim uma visita? Uma pessoa que deveria mostrar respeito ao dono da casa estava sentada como se fosse a patroa, enquanto o verdadeiro dono era tratado como empregado. Mas o pior ainda estava por vir. Pela porta lateral da casa saiu minha mãe. Dona Carmen carregava uma bacia enorme cheia de roupa molhada. O peso era tanto que ela mal conseguia andar. Seus passos eram vacilantes. Sua respiração ofegante. Eu sabia que minha mãe tinha problema crônico na coluna. Por quê? Em nome de Deus, ela estava carregando aquele peso. Eu tinha comprado uma máquina de lavar nova justamente para ela nunca mais precisar lavar roupa na mão. A resposta veio segundos depois. Mônica, minha cunhada, saiu da casa mexendo no celular. Apontou o dedo para o varal e ordenou: "Estende logo essa roupa, Dona Carmen. Preciso dessas peças secas até de tarde porque tenho um almoço." Mônica não ajudou a carregar a bacia. Nem 1 centímetro. Na verdade, ela fez uma cara de nojo, como se a simples ideia de tocar em roupa molhada fosse degradante demais para ela. As lágrimas escorreram pelo meu rosto sem que eu conseguisse segurar. Aquela não era a velhice feliz que eu tinha prometido para os meus pais. Aquilo era escravidão. E durante todo esse tempo, eles tinham mentido para mim no telefone, escondido o sofrimento para eu não me preocupar, para eu poder trabalhar em paz na cidade. A culpa me atingiu como um soco no estômago. Me senti uma idiota por ter acreditado cegamente, por ter deixado de visitar com a desculpa de estar ocupada demais. Enquanto eu construía minha carreira, meus pais estavam sendo destruídos na casa que eu comprei para eles serem felizes. Deixa eu voltar um pouco no tempo para você entender o tamanho da minha dor. Eu cresci pobre, muito pobre. Meu pai trabalhava na roça dos outros desde os 8 anos de idade. Minha mãe lavava roupa para fora. Juntos, eles criaram eu e meu irmão Fernando com o pouco que tinham. Nunca tivemos luxo, mas nunca nos faltou amor. Lembro das mãos da minha mãe. Mãos macias que me acariciavam quando eu estava doente. Mãos que faziam carinho no meu cabelo até eu dormir. Mãos que costuravam minhas roupas rasgadas com tanto cuidado que ficavam melhores que novas. Lembro do meu pai chegando em casa depois de um dia inteiro no sol. Cansado, sujo de terra, mas sempre com um sorriso para mim. Sempre com uma história para contar. Sempre com um pedaço de rapadura escondido no bolso da camisa. Eles abriram mão de tudo para que eu e Fernando pudéssemos estudar. Eu fui a primeira da família a fazer faculdade. Me formei em administração numa universidade pública. Ralei muito. Estudava de dia, trabalhava de noite. Dormia 4 horas por noite durante anos. Mas consegui. Consegui um emprego bom em São Paulo. Fui crescendo na empresa. Virei gerente. Os anos passaram e eu juntei dinheiro. Muito dinheiro. E durante todo esse tempo, eu tinha um único sonho: dar para os meus pais a vida que eles mereciam. Quando encontrei aquela casa no interior de Minas, soube imediatamente que era perfeita. Casa grande, terreno enorme, terra fértil para plantar. Ficava a 2 horas da cidadezinha onde eu nasci. Não pensei 2 vezes. Usei R$ 250 mil das minhas economias. Era quase tudo que eu tinha. Mas não me importei. Sabe o que eu fiz? Coloquei a casa no meu nome. Não no nome do meu pai. Não no nome do Fernando. No meu nome. Na época, algumas pessoas acharam estranho. Por que não colocar no nome dos seus pais? Me perguntaram. Eu respondia sempre a mesma coisa. Por precaução. Algo dentro de mim dizia que era melhor assim. Talvez fosse intuição. Talvez fosse o instinto de proteção de uma filha que conhecia o mundo. O Fernando tinha casado há pouco tempo com a Mônica. Eu não conhecia bem a família dela, mas algo no olhar daquela mulher me incomodava. Um brilho de cobiça que eu não conseguia ignorar. Então registrei tudo no meu nome. A casa e os 2 hectares de terra. Meus pais se mudaram. Eu comprei móveis novos, cama ortopédica para a coluna deles, sofá confortável, televisão grande, máquina de lavar automática para a mamãe nunca mais precisar esfregar roupa. O plano era simples. Papai cuidaria de uma hortinha pequena, mais por hobby do que por necessidade. Mamãe cultivaria suas plantas medicinais e suas flores. À tarde, os 2 sentariam na varanda para ver o pôr do sol. À noite, assistiriam novela juntos. Eu mandaria dinheiro todo mês para os gastos.
e a terra nos fundos da propriedade seria arrendada para um agricultor local. O dinheiro da colheita seria poupança para emergências. Era um plano perfeito, mas eu não contava com uma coisa. Eu não contava que o Fernando ia deixar a Mônica e a sogra se instalarem na casa dos meus pais como se fossem as donas. Eu não contava que meu irmão ia se transformar num fantoche nas mãos daquela mulher. E eu não contava que meus pais, por amor ao filho, iam aceitar calados todas as humilhações. Durante 2 anos, toda vez que eu ligava, eles fingiam que estava tudo bem. A casa está linda, filha. Fernando e Mônica estão morando aqui com a gente. É tão bom ter companhia. Dona Estela também veio passar uns dias. Ela é tão simpática. Mentiras. Tudo mentira. Mentiras contadas com amor. Mentiras para me proteger. Mentiras que me impediam de ver a verdade. Se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse visitado mais, se eu não tivesse acreditado tão cegamente, mas não adianta ficar no si. O que importa é o que eu vi naquela sexta-feira. E o que eu vi me destruiu por dentro. Ali dentro do carro, assistindo àquela cena de horror, meu primeiro instinto foi sair correndo e arrancar os cabelos daquelas 2 mulheres. Queria derrubar o portão, queria gritar, queria fazer um escândalo. Mas a experiência que eu tinha adquirido em anos de trabalho me segurou. Se eu explodisse agora, sem preparação, o que ia acontecer? Elas iam negar tudo, iam distorcer os fatos, iam armar um drama na frente dos vizinhos. Iam me fazer parecer a filha ingrata que aparece do nada e desrespeita a família do irmão. Não. Eu precisava de mais provas. Precisava ver até onde ia a podridão daquelas pessoas dentro da minha casa. Sequei as lágrimas com força. Arrumei meu lenço na cabeça. Respirei fundo várias vezes. Eu ia entrar ali. Mas não como uma filha cega de raiva. Ia entrar como uma observadora astuta, gravando cada pecado delas, documentando cada crueldade, para depois cobrar a conta com juros. Liguei o carro de novo e entrei devagar no quintal. Buzinei uma vez. Todo mundo parou. Dona Estela e Mônica viraram com cara de surpresa. Papai e mamãe também olharam para mim. E o que eu vi nos olhos deles me partiu o coração ainda mais. Vi medo. Medo de que a minha chegada causasse mais problemas para eles. A presença da própria filha deixava meus pais ansiosos em vez de felizes. Desci do carro com o rosto completamente neutro, escondendo a tempestade de fúria que queimava dentro de mim. Meus passos eram firmes enquanto eu caminhava até a varanda. Dona Estela, que segundos antes estava com os braços cruzados gritando com meu pai, de repente mudou a expressão. Abriu um sorrisão amarelo e veio na minha direção. Valentina, querida, que surpresa! Por que não avisou que vinha? A gente teria preparado uma comidinha especial para você. O perfume forte dela me irritou as narinas. Um contraste brutal com o cheiro de suor do meu pai que o vento tinha trazido até mim. Desviei do abraço dela fingindo arrumar minha bolsa. Fui direto para o meu pai e minha mãe. Peguei a mão do papai, áspera, cheia de calos, a pele quente como se ele estivesse com febre. Peguei a mão da mamãe, úmida, enrugada, destruída de tanto tempo mergulhada em água com sabão. Papai, mamãe, Valentina chegou. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Os lábios dela tremiam querendo dizer alguma coisa, mas ela olhou com medo para onde estava a Dona Estela e engoliu as palavras. Graças a Deus você está bem, minha filha. Só isso. Nenhuma reclamação, nenhuma denúncia. Só gratidão por eu estar viva. A nobreza deles era uma faca cortando meu coração. Tentei fazer meus pais sentarem nas cadeiras da varanda, mas a Mônica interferiu na hora. Ai, Valentina, eles estão sujos do quintal. Vão sujar as cadeiras novas. Melhor eles se limparem primeiro lá atrás. Cadeiras novas. As cadeiras de madeira de lei que eu tinha comprado no ano anterior, especificamente para o meu pai poder sentar confortável nas tardes de calor. E agora meu pai estava proibido de sentar na própria cadeira. Engoli a raiva. Deixei meus pais irem para os fundos da casa e segui Dona Estela e Mônica para dentro da sala. O que eu vi ali dentro confirmou tudo o que eu temia. As fotos de família tinham sumido das paredes. No lugar delas, uma foto gigante do casamento da Mônica com o Fernando.
e uma foto de close da Dona Estela sorrindo como se fosse uma celebridade. A sala não parecia mais a casa dos meus pais. Parecia o palacinho da Dona Estela. Pedi licença para ir ao banheiro, mas na verdade eu queria investigar. Fui até o quarto principal, o quarto que deveria ser dos meus pais. O quarto com banheiro privativo e o colchão ortopédico que eu tinha comprado especialmente para cuidar da coluna deles. A porta estava entreaberta, espiei. O quarto estava cheio de coisas da Mônica e da Dona Estela. Roupa jogada para todo lado, frascos de cosmético caro cobrindo a penteadeira, sapatos de salto espalhados pelo chão. Tinham tomado o quarto dos meus pais. Então onde meus pais dormiam? Meus pés me levaram até os fundos da casa, perto da cozinha. Ali tinha um quartinho que era usado como despensa. A porta estava caindo aos pedaços. Só uma cortina velha e rasgada separava aquele cubículo do corredor. Afastei a cortina devagar. O que eu vi tirou meu ar. Não tinha cama. Só uma esteira fina estendida no chão de cimento frio. Os travesseiros estavam surrados. O cobertor era fino como papel. E ali, sentados no chão, estavam meu pai e minha mãe, massageando os pés um do outro. Papai fazia careta de dor por causa da coluna. Mamãe, com paciência infinita, passava uma pomada barata nas costas dele. Eles não tinham me visto. Escutei minha mãe sussurrar. Aguenta mais um pouco, Ernesto. Quando o Fernando voltar do trabalho, a gente pede um dinheirinho para ele comprar seu remédio na farmácia. E meu pai respondeu. Não, Carmen. Coitado do Fernando. Depois a mulher dele vai brigar com ele de novo. Eu aguento. Não se preocupa. Tapei a boca com força para os meus soluços não escaparem. Meu corpo inteiro tremia. Tinham expulsado meus pais do próprio quarto, na casa que eu comprei com suor e lágrimas. Tinham jogado eles num depósito como se fossem objetos descartados. A raiva dentro de mim se transformou em algo diferente. Uma determinação fria, ardente, implacável. Tirei o celular discretamente. Gravei o quartinho. Gravei meu pai gemendo de dor. Gravei a conversa em sussurros. Essa era a primeira prova. Prova irrefutável da crueldade que meus pais estavam sofrendo. Naquela noite, a farsa continuou na mesa de jantar. Dona Estela e Mônica serviram a comida na mesa principal. Frango frito, dourado, sopa de legumes com carne, frutas frescas. Fernando, meu irmão, tinha chegado do trabalho. Estava magro, abatido, o rosto apagado, triste. Quando me viu, pareceu nervioso. Me deu um abraço rápido, mas não conseguia olhar nos meus olhos. Sentamos para comer juntos. Mas cadê meu pai e minha mãe? Onde estão papai e mamãe? Perguntei com voz neutra. Mônica respondeu enquanto mastigava o frango. Ah, os velhos gostam de comer lá atrás, Valentina. Dizem que se sentem mais confortáveis sentados no chão. Na mesa, as pernas deles cansam. Mentira! Eu sabia que era mentira. Levantei com meu prato ainda vazio e fui até a cozinha dos fundos. Fernando tentou me parar. Mana, melhor comer aqui. Afastei a mão dele. Cheguei na cozinha e vi a cena que destruiu minha alma. Meu pai e minha mãe estavam comendo arroz branco frio com um caldo ralo e um pedaço de tofu queimado. Comiam com pressa porque estavam morrendo de fome depois de trabalhar o dia inteiro. Enquanto na sala da frente, a nora, a consuegra e até meu próprio irmão se empanturravam de comida boa. Voltei para a sala. Olhei fixamente para cada rosto naquela mesa. Dona Estela, a gananciosa. Mônica, a ardilosa. Fernando, o covarde. Todos eles comendo comida deliciosa sobre o sofrimento de quem os criou. Por que você está olhando assim, Valentina? Perguntou Mônica com irritação. Dei um sorriso pequeno. Frio, calculado. Nada. Só estava pensando como é gostosa essa comida comprada com o suor dos outros. Aproveitem enquanto podem, porque nunca se sabe quando esse prazer vai acabar de repente. O clima na mesa ficou tenso. Dona Estela largou o talher com força. Fernando abaixou a cabeça ainda mais. Eu me sentei de novo, mas não para comer. Comecei a traçar um plano na minha cabeça. Naquela noite eu deixaria elas satisfeitas, mas amanhã eu começaria a cobrar cada dívida delas. Essa casa seria testemunha de como uma filha exige justiça pela honra dos seus pais. O sol da manhã seguinte mal tinha aparecido atrás das montanhas quando eu acordei. Na verdade, eu quase não dormi.
Passei a noite inteira planejando, pensando, decidindo cada passo. Levantei antes do galo cantar. Mas ainda assim, cheguei atrasada para presenciar a rotina forçada que meus pais enfrentavam todo dia. Da janela da sala, escondida atrás da cortina, vi meu pai carregando uma enxada no ombro direito. Aquele ombro frágil. Aquele ombro que deveria estar descansando. Do lado dele, minha mãe carregava uma garrafa de água e uma marmita simples. Os passos dos dois eram arrastados, sem entusiasmo, como prisioneiros sendo levados para trabalho forçado. A idade deles não era para isso. Eles deveriam estar passeando pelos campos para respirar ar fresco, talvez supervisionando de longe algum funcionário contratado, depois voltando para casa para tomar um café quente. Não deveriam estar descendo para a lama fria, carregando os ossos velhos com trabalho braçal pesado. Esperei até eles sumirem na curva da estrada de terra. Então tomei banho rápido, vesti roupa confortável e saí em silêncio da casa. Dona Estela e Mônica ainda dormiam no quarto com ar condicionado. Deviam estar exaustas de tanto mandar nos outros. Segui as pegadas dos meus pais até os campos que ficavam logo atrás da propriedade. 2 hectares de terra dourada se estendiam bonitos na minha frente. Aquela era a terra que eu tinha comprado com meu bônus anual e anos de economia. Especificamente para o meu pai ter uma atividade prazerosa, não uma tortura. Me escondi atrás de um galpão de armazenamento de fertilizante. Dali, eu conseguia ver toda a movimentação do lugar. Meus olhos ardiam de impotência quando eu vi meu pai começar a trabalhar na roça. Ele se agachava para colher junto com os trabalhadores contratados. A diferença é que os trabalhadores eram jovens e fortes. Meu pai parava toda hora, segurando as costas que provavelmente estavam rachando de dor. Minha mãe sentou na beira do campo, mas não para descansar.